Fala pessoal, hoje a gente vai dar uma olhadinha em como a gente pode instalar o Git, como a gente pode fazer algumas pequenas configurações que são feitas geralmente logo no começo, depois que você instala, né? Além de onde a gente consegue usar o Git, tá? Costuma ter esse tipo de dúvida, né? De se a gente precisa sempre usar pelo terminal, quais são as opções gráficas que a gente tem. Então a gente vai dar uma olhadinha nas possíveis formas que a gente pode utilizar, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Estou aqui no Google. Basicamente o que a gente vai fazer é jogar um Git para procurar a página oficial. Então esse git-scm, né, é a página oficial do Git. Eu vou mostrar o caminho aqui para vocês, inclusive tem parte de documentação que pode ser acessada, mas a gente vai aqui em Downloads. Tem as três opções, né, Mac, Linux, Windows. Essa máquina está com Windows instalado, então a gente vai seguir com a instalação para Windows. Vai ser 64-bit a maioria dos computadores, tá? Então ele está aqui baixando. Eu não vou mostrar a instalação, é basicamente você ir seguindo, ela é um pouco mais longa, mas é só você ir seguindo realmente o processo de instalação que costuma ser feito dentro do Windows, tá? Só mostrando para vocês um pouco como funciona. Outra opção que eu vou mostrar aqui para vocês se chama GitHub Desktop. É uma interfacezinha também que pode ser baixada. Esse aqui tem que baixar um pouco até esse desktop.github, beleza? E por aqui você vai conseguir também fazer download para Mac ou para Windows, beleza? Então, uma opção aí que a gente vai mostrar. Seguindo um pouquinho aqui, né? Vou mostrar como que ele deve ficar depois do processo de instalação. Então, aqui eu estou abrindo o prompt de comando do Windows, tá? Então, é basicamente a linha de comando do seu computador, né? E a gente vai colocar git --version, beleza? Assim, quando você colocar esse --version, tem que aparecer alguma coisa de git version alguma coisa, beleza? Geralmente é a instalação que você fez, né? A versão que você fez. Se aparecer algum tipo de erro de comando não recomendado, é porque a instalação não foi feita da forma adequada, certo? Esse --version vocês podem utilizar para qualquer tipo de instalação que vocês fizerem, tá? Não precisa ser só do Git. Bom, então assim, basicamente o nosso uso de Git, a gente vai poder fazer pelo prompt de comando, então usando comandos Git, inclusive esse Git, quando a gente coloca, é para acionar o software do Git, né? E pode ser feito então direto na linha de comando. Outra forma bem comum de ser utilizada é o GitHub Desktop, né, que a gente baixou ali. Então ele é basicamente uma interfacezinha, então é bem mais amigável para quem não gosta tanto das telinhas pretas, né? Então, por enquanto a gente não vai reconhecer muitos comandos, mas aqui ele mostra, né, algumas opções. É mais limitado em relação a usar direto a linha de comando, tá? Então são mais limitados os comandos, porém tem boas opções aqui que são usadas, né, do decorrer do desenvolvimento de certos projetos, tá? Então a parte de commit, olhar a questão de branches, etc., né, que a gente vai aprender mais a fundo em outras aulas. Outra opção que eu coloquei aqui, né, é do VS Code. No caso, ele é um editor de texto, né? Hoje em dia ele já está tão robusto que eu nem chamaria ele de editor de texto, está muito próximo de um ambiente de desenvolvimento, né? Mas dentro dele a gente consegue também utilizar o Git de uma forma bem interessante por interface. Então aqui tem uma abinha, digamos assim, né, onde a gente consegue utilizar algumas opções. Ó, ele vem cheio de opções direto para utilizar o Git, tá? Aqui, como vocês podem ver, é a linha de comando, é o PowerShell, né? Também poderia ter sido colocado aqui o CMD, né? Que é a outra linha de comando que tem dentro do Windows. Então vocês podem utilizar das duas formas aqui dentro do VS Code, tá? Do Visual Studio Code, que é uma opção de download que pode ser feita. Só mais um detalhe, tá? É que aqui eu costumo baixar também uma extensão. Essa extensão se chama GitLens, tá? Tem várias ferramentas que podem ser utilizadas aqui, mas por aqui a gente consegue ver um sumáriozinho de algumas coisas que a gente pode consultar em relação ao Git, tá? Então, por enquanto está tudo vazio, né? Porque o nosso projeto está vazio, mas são opções que a gente pode utilizar do Git, certo? Então, beleza. Eu vou utilizar aqui pela linha de comando essa parte de configuração inicial, tá? Mas, novamente, vocês poderiam fazer por outras ferramentas ou até o próprio CMD, né? A linha de comando direto do Windows. Aqui, no caso, é o PowerShell, que está associado ao Visual Studio Code. Mas legal. Bom, basicamente o que eu fiz foi criar uma pastinha chamada Git Digital Course, tudo bem? Então é uma pastinha que está dentro do nosso computador, mas poderia estar fora dessa pasta também, não se preocupem com isso. É o comando que a gente vai dar aqui que é importante. Então basicamente o que a gente vai fazer é esse git config --global user.name e aqui a gente vai colocar um nome. No caso, a gente vai colocar o nome do mascote da Let's, tudo bem? Vou dar um Enter. Ele não é muito responsível, tá? Se ele não der nenhum tipo de erro, tá ok, quer dizer que deu certo. Então vamos seguir agora
com a configuração do e-mail. Então, a que a gente fez anteriormente foi a de usuário, agora a gente vai colocar user.email, beleza? E no caso aqui, a gente vai usar esse marketing @letscode.com.br. Beleza? Novamente, né? Não tem nenhum tipo de resposta do sistema, mas se não apitou nada, quer dizer que deu tudo certo. Bom, então, para essa aula era basicamente isso. O que a gente fez foi ver as formas de instalação, né? E onde instalar. A gente não mostrou exatamente o passo a passo da instalação, porque no caso do Windows é realmente você ir seguindo o recomendado, tá? Sigam o recomendado. Além disso, né, a gente deu uma olhadinha também com algumas pequenas configurações de usuário e de e-mail que costumam ser feitas logo no começo. Vimos também umas opções, né, gráficas, para quem gosta um pouquinho mais dessa parte gráfica, de dar uns cliques, de ser tudo um pouquinho mais dinâmico. Eu, particularmente, também uso mais essa parte gráfica dentro do VS Code, né? Então vai um pouquinho do gosto aí do pessoal. Então, obrigado, pessoal. A gente se vê numa próxima aula. Até mais.